Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast do BNI Alegria. Eu sou Paulo Mata, sou sócio da RPM Comunicação e trago sempre aqui um papo descontraído, agradável, com pessoas, com empreendedores e pessoas que são afeitas ao networking. E hoje a pessoa em questão não poderia ser mais apropriada para essas duas qualificações. Comigo hoje, aqui no estúdio, está nosso diretor consultor Marcelo Vieira, um empreendedor e networker serial. Marcelo, muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Um prazer grande estar aqui com você nessa belíssima estrutura. Inclusive, parabéns pela essa estrutura. Muito feliz de estar aqui para a gente poder trocar um pouco de ideia sobre network, empreendedorismo, negócios, tecnologia e, por que não, amenidades. Amenidades sempre, somos rubro-negros, ele é do samba, eu sou um pouco mais do rock, mas vamos falar muito aqui de negócios. E vamos começar falando desse que está aqui no monitor, meu amigo. É o que você trabalha, você agora é BNI profissional. Explica um pouquinho. BNI Professional. Eu entrei ao BNI como membro fundador do BNI Millennium. Lá eu coloquei a Nippon Flex como a cadeira que eu ia bloquear, porque os dois modelos de negócio são congruentes. Na Nippon Flex eu também trabalho apenas por indicação. Então o modelo de negócio do BNI de referências qualificadas tinha tudo a ver com o modelo Nippon Flex. Foi o meu segundo empreendimento depois que eu saí do mundo corporativo. O meu primeiro foi a transportadora que eu herdei do meu pai, e de ali eu comecei a abrir outros empreendimentos. O Nippon Flex foi o meu segundo empreendimento. Eu hoje sou um distribuidor graduado dentro da companhia. São metas que você vai batendo para poder ter bônus diferenciados pagos pela indústria. E na sexta-feira última, eu encerrei a minha participação como membro do BNI Millennium para me dedicar apenas à função de diretor-consultor do BNI Alegria, porque eu realmente acredito que tem muito dinheiro na mesa, eu precisava de dar foco para poder fazer com que os empresários do BNI Alegria progridam e prosperem ainda mais. Marcelo, explica um pouquinho mais sobre Nippon Flex, meu amigo. Você já fala para nós nos teus pitches, a gente fez 1 a 1, a gente sabe um pouco do muito que você entrega. Você fala muito, preservando a vida é slogan. Conta um pouquinho do que eles fazem. É uma boa pergunta essa sua, e eu preciso realmente esclarecer mais, porque a Nippon Flex ela tem por propósito preservar vidas através de tecnologia. Por isso que eu sempre falo em tom mais divertido, mas é uma verdade absoluta. Eu não vendo colchões. O que eu vendo é a tecnologia que vai fazer com que a sua vida melhore. O colchão é uma forma comercial que a gente embarca. Sim. Mas pode ser qualquer um dos outros 60 itens de produtos que eu tenho no portfólio. Desde acessórios, passando por travesseiros, fronhas. Você tem uma pulseira, eu tenho um bracelete, né? Aqui, tô com underwear, tô com palmilha e por aí. Desculpe, a gente vai. Underwear? Você tá com cueca Nippon Flex com infravermelho longo, magnetoterapia para poder evitar. Preciso perguntar, o que faz uma cueca Nippon Flex? Com toda a seriedade do mundo. Ela melhora a vascularização da região, impedindo que você tenha, ou dificultando que você tenha hérnias inguinais, problema de próstata. E para alguns que precisam mais, problema de impotência. Nossa! O que vasculariza melhor, porque você aumenta o nível de vibração celular e você acaba carregando mais sangue para as regiões, fazendo com que você tenha menos inflamações por conta do uso conjugado de infravermelho longo e da magnetoterapia, e você fica com um quadro saudável em várias partes do seu corpo, depende do acessório que você for usar naquela região. Eu sei que você é engenheiro de formação, ou seja, uma pessoa cartesiana. Minha pergunta para você é, quando enveredou por essa atividade empresarial, você estudou muito, você entende muito de magnetoterapia e todas essas técnicas que você coloca, por exemplo, você falou que o colchão, fora do ar, você estava comentando que o colchão tem uma série de camadas, cada uma delas para propiciar a você o sono mais restaurador possível. Você fez esse estudo como uma pessoa oriunda desse... Bela pergunta. Eu sou realmente um cara que eu preciso ter confortável tecnicamente que o meu produto é realmente uma solução. Para qualquer um dos meus negócios. Hoje eu tenho 7 empresas e todas elas eu preciso ter a segurança e o conforto de que eu estou entregando o melhor para qualquer cliente, para qualquer parceiro. Perfeito. Com quem eu vou me relacionar. No caso específico da Nippon Flex, na época eu tive uma perda familiar, a mais séria da minha família, da minha vida. Eu perdi meu pai em 2013, herdei o negócio dele e
o negócio veio com passivos e eu, para poder me desfazer desses passivos ou para poder equacioná-los, eu comecei a trabalhar de uma forma agressiva. Avassaladora. Eu trabalhava 20 horas por dia. Nossa. Você estava em 2013, você estava onde? Eu era executivo, mundo corporativo eu era executivo do mundo corporativo e herdei um negócio que estava me demandando muito tempo. Meu pai faleceu por uma questão de saúde. E eu, depois de um ano, me vi com excesso de peso, com dores articulares. Eu falei assim, cara, se eu seguir nesse... Tá repetindo eu tô repetindo a fórmula negativa que vai me levar para a pedra, então eu vou começar a cuidar da minha saúde. E aí um dos pontos era a perda de peso. E aí eu comecei a fazer caminhadas, e foram caminhadas com trotinhos para corridas pequenas, até que eu decidi que eu ia fazer corridas mais longas. Hoje eu me dedico a fazer meias maratonas durante... os anos. Legal. Mas até chegar nesse ponto, eu sofria bastante porque eu tenho uma lesão grave no joelho, que eu tive ruptura dos ligamentos cruzados, do ligamento cruzado posterior do meu joelho esquerdo, e tenho uma ligamentite no joelho direito. Jogando bola? Jogando bola. Essas lesões... lesão do craque. Lesionou, exatamente. Que a violência coibiu o bom futebol. Pronto, patelar, pronto. É futebol. E aí eu tenho um amigo de infância que me viu uma postagem numa corrida, no pain, no gain, e ele falou assim, Marcelo, teu joelho, porque eu sou famoso por ter o joelho bichado lá na minha cidade natal. Aí eu falei assim, cara... Que é? Barra do Piraí. Eu sou nascido e criado na cidade de Barra do Piraí, saí de lá 17 anos para vir estudar aqui no Rio. E só voltei agora para poder ter negócio. Minha família ainda continua lá, minha mãe e minha irmã, mas a minha vida toda aqui no Rio de Janeiro, eu vou lá ocasionalmente. Eu tenho equipes em Volta Redonda, em Barra Mansa, mas Barra do Piraí eu vou só a passeio. A passeio. Aliás, eu vou a passeio e a negócio, de vez em quando, que a minha transportadora ainda é lá. Mas aí eu falei assim, cara, eu aprendi a lidar com a dor. Ele falou assim, quando é que você vem em Barra do Piraí? Eu falei assim, cara, semana que vem eu tô aí. Ele, porra, passa aqui em casa que eu tenho que conversar um negócio com você. E ele me apresentou um bracelete como esse aqui. Eu falei assim, eu queria só que você usasse. Confia em mim, usa quando você for correr. E eu tava fazendo uma transição de corrida de 10 km para corrida de 21 km. Sim. Eu ia passar por uma de 15, mas eu não tava conseguindo passar de 12 km sem dor. Doía muito meu joelho. Meu joelho inchava. Nossa. E eu tava buscando meios de vencer a dor. Sim, sim. Usando condroitina, gelol para correr e joelheira para poder, com ferro do lado para o joelho não sair, e nada estava funcionando. Até que eu fui fazer um treino com esse bracelete e quando eu vi eu estava correndo 16 km sem dor. Que isso? Eu perguntei, que isso? Na corrida. Quando eu vi que eu estava correndo 16 km, eu cansei na hora. Aí eu peguei e liguei para ele durante a corrida ainda. Eu falei assim, meu irmão, que parada é essa? Aí ele falou assim, curtiu? Eu falei assim, não, só bruxaria, bicho. Aí ele, cara, quando é que você volta na cidade? Eu, pô, agora, semana que vem. Diante disso? Semana que vem. Cheguei em casa, pô, o bracelete estava suado e tal. Cara, quando eu tirei, meu joelho inchou na hora. Que isso? Aí eu liguei para ele e falei assim, cara, eu tô indo amanhã aí. Algo a. Aí ele me apresentou o manual técnico. A gente tem um manual técnico científico lá, onde tem elencados os 157 estudos científicos que balizam o nosso storytelling, né, o discurso que a gente faz para poder vender tecnicamente o produto. E falou o seguinte, ó, aproveita que eu fiquei sabendo que a PubMed, onde esses estudos científicos estão publicados, está com uma semana aberta. Que era a semana de não sei das contas lá, de alguma especialidade médica. E eu peguei pelo menos uns 3 ou 4 estudos científicos de cada capítulo lá, porque a gente tem falando sobre o infravermelho longo, falando sobre a magnetoterapia, falando sobre as doenças que a gente ajuda a combater. E tudo aquilo fez muito sentido. O aspecto físico do porquê que o íon, da camada quântica, junto, eles conseguem fazer a frequência de onda igual do infravermelho longo do Sol, como é que associa com o campo magnético terrestre através dos 8.400 graus de cada magneto. Aquilo fisicamente fez muito sentido para mim. Tecnicamente fez muito sentido para mim. Voltei no dia seguinte, na semana seguinte para ele e falei o seguinte, quero fazer o negócio. Quero participar. Aí ele me apresentou o modelo financeiro e desde então... Deixa eu te perguntar uma coisa que não dá para escapar. Prefixo remete a Japão. Exatamente. É o Toshio Komuro. A pergunta é essa, mas a tecnologia é brasileira? A tecnologia é japonesa. Olha só que bacana. Perfeito. É o Toshio Komuro, que é o médico e químico que descobriu o princípio do infravermelho longo. Ele pegou o magnetismo que foi descoberto pelo Kunio Akutsu lá no final dos anos 50 e início dos anos 60, colocou em um produto e aí vem o pulo do gato do japonês. Ele falou assim, onde é que eu coloco esse produto de forma que ninguém pode negociar o uso? O bracelete poderia ter esquecido de colocar. Sim. Mas eu não posso ter esquecido de dormir na minha cama. E aí ele embarcou no colchão. É o ovo de Colombo, exatamente isso. Ele embarcou no colchão. Perfeito. Porque você não vai negociar o seu sono. Você pode dormir no sofá, mas na hora que você estiver doído, você vai para sua cama.
E aí ele fez todo um aparato. Ele colocou... primeiro ele pegou e foi oferecer para a Sony, que é a fabricante da pastilha cerâmica. Sim, sim. A Sony falou o seguinte, não tem interesse de abrir esse nicho de mercado. Aí ele buscou alguém que ele pudesse desenvolver esse negócio. Ele chegou a Nomuro Kono, que foi o japonês que veio para o Brasil trazer a Kenko Pato no final dos anos 70. Nossa. Foi o cara que vendeu o primeiro colchão magnético no Brasil para o Roberto Marinho. O segundo cliente dele foi o Figueiredo, amando do Roberto Marinho. Sim. Só que na época era uma tecnologia que era importada e o dólar na época era uma cotação exorbitante, surto inflacionário gigante, o negócio não foi para frente por falta de escala. O Kono voltou para o Japão, pegou essa representação e ia voltar para a Europa para poder ver se tinha algum empresário que tivesse interesse em investir. Ele encontrou o Alamir Santos Salles, que hoje é o presidente da Nippon Flex, tinha trabalhado com ele na Kenko, tinha ganho dinheiro com Kenko Pato. Perfeito. E quando viu essa tecnologia, falou assim, cara, eu vou retomar o negócio, vou voltar para o Brasil. É um upgrade do que eu teria... ele estava fora? Ele estava fora, ele estava morando na Alemanha na época. Entendi. Fizeram uma parceria para a Baia para desenvolvimento das poliuretanas. Então, hoje o nosso colchão, diferentemente do colchão que a maioria das pessoas dorme, que é uma camada única de espuma com densidade fixa, o nosso são 5 camadas de espuma com densidade progressiva, que ela calcula a divisão do peso do corpo da pessoa durante o sono e divide aquilo de tal forma que a coluna da pessoa fique reta em qualquer posição que ela deite. Você falou mais cedo para mim também, fora do ar ainda, que algo como 2 horas, o colchão te entrega 2 horas a mais. A mais de produtividade em alto desempenho. Então, imagine que você começou a trabalhar às 8 e quando chega às 16 você já está exaurido. Que tal se você conseguisse trabalhar até às 18 em alta performance, entregando essas 2 horas a mais de qualidade para o teu cliente e pega o seu HH e multiplica aquilo por 5 durante uma semana, por 20 durante um mês. É engraçado porque o hotelaria se preocupa muito com o acessório, digamos assim, o software, que é o algodão, 800 fios, egípcio, quando aquilo, em verdade, para nada mais serve do que para botar perfumaria. Perfumaria. A questão está onde você deita. É o nível... se você for dividir níveis de conforto durante o teu sono, para você preservar a higiene do teu sono, primeiro você precisa ter um colchão confortável e asséptico. E aí, como é que a gente garante isso com o Nippon Flex? Densidade progressiva. Eu tenho o Rabatan, que tem pontos de acupressão para melhorar a circulação. Nossa. E fazendo com que as ondulações tenham poder isotérmico, então a sua temperatura durante a noite varia pouco. Você acorda menos por sentir mais calor ou mais frio e não interrompe o teu ciclo circadiano, fazendo com que as tuas células sejam trocadas efetivamente durante a noite, garantindo o sono reparador no final do dia. Marcelo, eu estou aqui com um sorriso, porque o Marcelo, eu brinquei também que ele vende areia ao beduíno. Ele disse, não, porque ele não precisa. Né? Esse teu fascínio por venda, você sempre teve isso? Você traz lá de trás? Ou você herdou do teu pai, por exemplo? O meu pai, ele tem uma grande influência nessa minha forma de trabalhar e de ser, não só como profissional, como ser humano, que meu pai acreditava que quem é bom sempre se estabelece. Sim. Mas só é bom aquele que resolve o problema. Então, você precisa ser um gerador de soluções. Sim. E não de problemas. Sim. Então, é foco na solução e não no problema. E eu aprendi muito com isso. Ele é um cara que viveu muitos intempéries na vida dele, nunca se fez de rogado, nunca ficava reclamando pelos cantos. Sim. Ele falou assim, eu vou agir, vou trabalhar e vou resolver o problema. Consertar, então, claro. Resolver problemas eu vi que era um diferencial competitivo. E me dedico desde então, quando eu comecei a dar aula em escola, eu pegava quem eram os menos afortunados em termos cognitivos da minha turma, ia lá oferecer. É um eufemismo, amigos. Eu não vou dizer para quem ele entregava esse conhecimento, mas vocês entenderam. E aí eu ia lá e oferecia aula particular. Então, eu gero a minha própria renda desde a 5ª série. Sim, legal. Ou seja, empreendedorismo visceral. Você traz isso. Eu via meu pai, e me entregou bastante. Meu pai chegava com um carro de manhã, saía para trabalhar, voltava no almoço com outro carro. Aí eu falei, para que houve? Ele disse assim, cara, o carro valia X, me deram 1,5X. Já valeu. E esse carro aqui valia Y, eu comprei por 0,8Y. Fiz 0,7 dinheiros aqui. Tá valendo. Tá valendo. Sem apego. Aí eu pensei assim, beleza, então aquele carro que era maneiro, eu falei assim, esquece o carro.
Entendi. Pensa no lucro que ele pode gerar. A solução. E de noite ele voltava com outro. Perfeito. Naquele dia ele tinha feito 2 carros. Perfeito. E aí eu entendi que você precisa ter apreço pela solução e não pelo problema. Você precisa querer que a solução seja o seu objetivo. E para isso, para encontrar soluções, você também investe muito o teu tempo em relacionamento, em networking. Você diria que as coisas estão conectadas? Eu tenho a ideia de um livro chamado Eu, Filho do Networking, porque eu não acredito que você consiga progredir se você não tiver como propósito a criação de uma rede sólida de relacionamento que vai fazer com que, se você não sabe, você sabe quem sabe. Quem sabe, claro. E aí você passa a ser um hub de soluções para o seu cliente. Perfeito. Eu chego em clientes hoje e falo assim, Marcelo, eu sei que você não é advogado, mas eu estou precisando de um contato. Conhece um, conheço. Bom. Assim, eu conheço. Sim, sim. E não há nada que alguém chegue e fale, cara, eu estou precisando disso que eu não conheço. Dentro do BNI ou fora do BNI. A gente vê isso no grupo interno do BNI Alegria. O Marcelo efetivamente é um hub, ele é o próprio hub. Alguém conhece? E são algumas perguntas, não há membro, não há nada, não, peraí, eu sei quem está, não sei onde. Você participa de quantos, além do BNI, de quantos grupos de networking? Uns 15. E em cada um deles você tem uma posição, você busca uma posição, não digo de liderança, mas de participação mais efetiva. Não ser apenas um membro. O grupo de networking, ele só faz sentido se você tiver uma posição onde você usufrua dele e tenha a possibilidade de que alguém faça usufruto da sua rede. Então, eu sempre me proponho a ser um veículo. Então, eu sou hoje presidente da Associação Brasileira dos Mentores de Negócios. Quando eu entrei, ofereceram um cargo de coordenador adjunto de networking. Eu tinha 2 meses de ABME, eu falei assim, topo. Eu tenho capital de conhecimento para oferecer aqui. Eu tenho recurso para poder oferecer. Então, eu vou abrir para o pessoal poder usar. Eu, quando o meu pai faleceu, eu tive uma experiência que mudou muito a minha vida. Ele tinha uma primeira gaveta na escrivaninha dele que estava sempre trancada. Eu falei assim, cara, deve ter alguma coisa muito importante aqui. Eu não queria arrombar. Eu fiquei 3 semanas para poder achar a chave. Achei a chave, na hora que eu abri, ele tinha carnê de 15, 18 instituições que ele ajudava e eu não sabia. Nossa. E naquela hora eu me senti muito mal comigo porque eu não ajudava ninguém. Eu tinha mais condição que meu pai para fazer. Eu falei assim, cara, eu preciso começar a ajudar. Procurei algumas instituições, fiquei uns 8 anos para poder achar algum amigo meu e nenhum deles era membro de uma instituição que eu considerava muito relevante, que é o Rotary Club. Então eu me candidatei ao Rotary. Eu tenho 2 anos de Rotary Club e serei presidente eleito. Eu sou o presidente eleito do próximo ciclo. Talvez o que teve a posição mais meteórica dentro de Rotary de virar presidente em menos de 2 anos. Porque eu me voluntariei para poder fazer o que o Rotary precisa, que é dar de si sem pensar em si. É a minha porção voluntária para assistencialismo. Filantrópica. Assistencialismo não, filantropia. Porque as palavras, né, embora seja assistência que você presta... É voluntário, a gente presta assistência, mas no adjetivo assistencialista ficou carregado. Com uma pecha injusta, inclusive. É isso. Mas que é exatamente o que a gente faz. A gente dá assistência a pessoas que têm condições menos favorecidas. Que é o que não nos falta aqui, né? Exatamente. E aí eu dedico um grande contingente do meu tempo para poder ajudar pessoas através do Rotary, que é uma instituição centenária no Brasil. Em fevereiro, agora, a gente fez 100 anos do Rotary Clube Rio de Janeiro. E a gente se presta, de forma estruturada, a ajudar pessoas que estão precisando. Muito então, bacana. aí eu institucionalizo a minha contribuição social. Estamos falando de 2013. Vamos voltar para 2013, que foi o começo da tua jornada empreendedora. Eu queria passear rapidamente pelas tuas outras atividades empresariais. Queria que você falasse um pouquinho. Nippon Flex, já ficou claro que você é o cara que eu fiz 1 a 1 com você e disse, quando a gente acabou, eu falei, olha, eu tenho muita vontade de adquirir um colchão desses. Eu continuo na vontade ainda, confesso que... São viabilizadores de sonhos. É isso. Quando ele volta a falar assim, dá mais vontade de fazer. Normalmente, quando a pessoa ouve falar do Nippon Flex, ele fala assim, pô, é caro, né? Sim. Eu peço sempre a pessoa defina caro. Claro, sem dúvida. E aí, a gente desenvolveu na Nippon Flex, eu aperfeiçoei isso, construindo até um template de Canvas chamado Closing Model Canvas. Eu criei um Canvas de fechamento de vendas.
A gente pegou 9 quadrantes como o Business Model Generation Canvas do Alex Osterwalder e eu foquei em vetores que as pessoas costumam encontrar durante um processo de vendas e ajudo a mapear as objeções e principalmente a criar as quebras. A gente percebeu que o preço não é o motivo de objeção. O motivo de objeção é a condição de pagamento. Entendi. Porque se eu falar para você o seguinte, cara, eu tenho uma Lamborghini Gallardo que hoje está avaliada em 7 milhões, mas eu consigo dividir em parcela de R$700 para você todo mês. Você compra? Claro. Você quer ter um carro de 7 milhões desde que você viabilize. Só que você não teria condição de pagar, mas eu acabei de viabilizar com parcelas módicas de R$700. Entendi. Não importa como é que eu estou subsidiando isso para você, mas ele começou a caber no seu orçamento. Perfeito. E é por isso até que muita gente se envolve com pessoa que não vale nada porque cabe no orçamento. Lógico. Então, a analogia mais perfeita impossível. É caber no orçamento. Entendi. E a matemática que a gente proporciona dentro da estrutura que a gente criou de arcabouço financeiro faz com que a gente viabilize condições de pagamento bastante interessantes e agressivas que uma loja de mercado comum não teria condição de fazer. Claro, claro. Não vamos esquecer de passear aqui. Vamos sair de Nippon Flex um pouquinho. E vamos falar nas tuas outras empresas. O meu primeiro negócio foi a transportadora Sagata, que é um dos principais fornecedores para mim, distribuidora Nippon Flex, porque eu uso a minha estrutura de transporte para poder fazer as entregas. Foi o melhor MBA que eu fiz. Sim, imagino. Um negócio que tinha um passivo financeiro grande, num mercado extremamente competitivo, de pouca gente séria, de muita corrupção, de muito roubo, desvio. Eu fiquei durante 6 meses sabendo que estava sendo lesado, com muito desvio de combustível, de carga, de implemento, e buscando meios para poder fazer aquilo de forma profissional. Até que chegou um ponto que eu falei assim, cara, eu preciso mudar a minha forma de gerir o negócio, porque eu estou começando a fazer tudo diferente do que eu aprendi nos outros MBAs acadêmicos que eu fiz. Claro. Em que você precisa dar feedback negativo no privado, elogio você faz no público, e daqui a pouquinho você estava invertendo aquilo tudo, porque você tinha que se impor fisicamente quase, e dar aquele, não tem palavra melhor para falar do que essa, de dar um esporro na frente de todo mundo, para você ver que você mandava, e tinha que chamar o cara no privado para poder dar o elogio, para os outros não ficarem com inveja. Eu falei assim, opa... Tá tudo errado. Tá tudo errado. Então eu preciso reorganizar isso aqui, e aí eu cheguei no modelo hoje que eu não preciso nem mais de caminhão para poder ter uma transportadora. Eu tenho um para manter a minha NTT junto ao órgão regulador, e o resto faço trade de frete. Nossa, legal isso. Eu criei uma rede de transportadores autônomos, todos eles ligados a mim, e eu tenho outras provedoras de frete, que hoje a tecnologia ajuda bastante isso. Eu tenho tudo na nuvem e eu vou ocasionalmente na minha transportadora para poder fazer algum tipo de intervenção física. Eu tenho uma equipe lá muito enxuta, hoje eu tenho 3 funcionários e a minha transportadora roda desse jeito. Vamos da Sagata para... Aí eu entrei para Nippon Flex, porque eu precisava vir num negócio que eu pudesse ajudar mais pessoas. E o negócio Nippon Flex, ele me ajuda financeiramente, mas me ajuda pessoalmente, porque eu saio muito feliz de toda a venda que eu faço. Tua recompensa é o bem-estar que você proporciona. Que eu vou deixar bem-estar para aquela família. Legal. E para minha equipe eu levo prosperidade, porque o negócio, ele financeiramente pode ser muito interessante para quem quiser trabalho no emprego. Perfeito. Então, se você quer trabalhar, a Nippon Flex pode ser uma boa opção para você. Se você quer ter emprego, não é comigo. Agora, trabalho e meritocracia, a gente oferece de forma abundante aqui. Ótimo. E aí, depois eu vi que eu estava me afastando do mercado que eu sabia, que era o mercado de óleo e gás e de tecnologia. E aí eu abri a MV Flex, que é para poder prestar treinamento em vendas, consultoria em vendas, sales process outsourcing, treinamento em implementação de CRM. Nessa área específica? Em qualquer área. Ah, sim, perfeito. A minha jornada corporativa me fez circular por vários tipos de mercado diferentes. Então, hoje eu ganhei uma proficiência grande em diversos nichos de mercado. Eu falo com uma certa autoridade em vários segmentos. Isso me ajudou bastante a poder oferecer soluções em vendas para diversos mercados. Então, eu já trabalhei desde água e farinha até a administração de imóveis. Perfeito. Passando por empresas de metalurgia, e por siderúrgicas, e por papel e celulose e outros negócios que a gente vai aprendendo, porque no fim das contas, todo negócio precisa de uma coisa que é gestão e venda. É isso, claro. No fim do dia, tudo, a base é sempre a mesma, né? A água e a farinha que você brincou, né?
É uma equação. Gestão e venda. Tá certo. E eu consigo atuar bem, oferecendo soluções interessantes e competitivas nessas duas frentes. Perfeito. Aí, depois eu peguei e entrei para o mercado de tecnologia. Inovação é uma coisa que sempre me encantou. Inovação, para mim, sempre foi sinônimo de diferencial competitivo. As empresas elas evoluem através de inovações. Pode ser desde processo, produto e serviços. E aí eu me enveredei por começar... Primeiro, eu procurei o coaching para poder me evoluir o meu repertório, mas vi que eu estava muito mais mentor do que coach, aí procurei a Associação Brasileira dos Mentores de Negócio, me associei, e aí começou minha jornada no ecossistema de inovação, empreendedorismo. Hoje eu estou bastante ativo nesse segmento, eu sou consultor e mentor de negócios e coordenador de programas de inovação em vários entes do ecossistema, alguns bastante relevantes. Tenho uma posição bastante destacada em alguns outros eventos. E daí derivaram os outros negócios que eu tenho ali que eu usei para convergir todo o meu portfólio de contatos. Startups, você trabalha, você investe nesse ecossistema? Eu invisto na pessoa física e na jurídica. Legal. Para estruturar meus investimentos em startups, eu conheci o modelo de Corporate Venture Builder através de um parceiro da Abman, que ele é CEO de uma Venture Builder do Grupo FCJ, que é o maior da América Latina, se eu não me engano, é o maior Venture Builder da América Latina. E ele tem um modelo de Corporate Venture Builder, onde você pega uma empresa que ela é afeita a investimentos em inovação numa determinada tese de investimento, uma ou mais de uma. Você idealiza aquela corporate venture builder chamando alguns sócios estratégicos de topo e depois você faz rodadas de captação que vão fazer com que aquela corporate venture builder dure de 8 a 10 anos para poder começar a fazer as saídas das 30 startups que a gente constrói, por isso que ela é uma builder. A gente constrói 30 startups e dá saída quando ela estiver saindo em série B, onde vale entre 60 e 120 milhões. Não é obrigatório que você seja o aportador do capital. Na verdade, não aportamos o capital. A gente isso, você... expertise. Perfeito. A gente modela. A gente pega uma boa ideia com um bom founder, que tem uma boa possibilidade de escalar, e ela precisa ser escalável para poder caber dentro de uma corporate venture builder, e a gente aporta jurídico, a gente aporta administrativo, RH, entendi. recrutamento e seleção, propriedade intelectual, marketing, vendas, e tudo que é back-office, que custaria dinheiro. Claro. E um bom dinheiro. Claro. Mas faz com que o founder fique focado em entregar a proposta de valor dele. E a gente ajuda a construir isso tudo até que ele valha 100, 120 milhões e a gente dá a saída e todo mundo é remunerado proporcionalmente pelo equity que investiu. E para esse back-office, você costuma recrutar muita gente do BNI? Comecei agora. Usando essa rede para poder trazer mentores de negócio, trazer heads de inovação, agentes de inovação. E a gente está usando a minha rede BNI no Ceará. Agora eu tenho uma outra Venture Builder que está sendo lançada agora em maio para hidrogênio verde, usando a minha rede para poder recrutar um CEO para lá. Legal. Agora, uma pergunta que eu acho que muitos se fazem, quem te conhece. Como é que você faz a gestão do teu tempo? Eu não acredito em gestão de tempo. O tempo vai passar você gerindo ou não. Sim. O que eu faço é uma gestão inteligente do tempo disponível que eu tenho. E aí eu tenho algumas ferramentas que eu uso. Eu extrapolei o conceito do Christian Barbosa de trilhos do tempo para quadrilátero do tempo. Eu uso matriz de Eisenhower, eu uso mapa de atenções e eu uso gráfico de ações para poder deixar de fazer aquilo que me toma tempo e focar naquilo que me gera receita ou que me gera prazer. Então, eu tenho... Simples, mas perfeito. Eu conheço muito bem o meu biorritmo para poder saber em que horas do dia eu posso alocar atividades importantes, urgentes ou circunstanciais. Então, pela manhã cedo, é a hora que eu olho meu WhatsApp para amenidades. Certo. Leio algumas notícias é hora de dar um... Aí, quando eu começo a fazer o ramp-up da minha atenção, eu já começo a colocar reuniões importantes. Então, as reuniões do BNI vieram a calhar, porque durante a manhã eu estou com atenção ativa. Perfeito. E eu faço toda a minha atividade criativa, de criação de conteúdo ou de apresentações que eu vou fazer para um cliente a partir de 10 horas da noite, que eu tenho o meu pico criativo, onde eu tenho atenção intensa. Isso o pico criativo é às 10 da noite? 10 da noite e vai até 2 horas da manhã. Rapaz... A minha sorte é que eu durmo no Nippon Flex e 4 horas valem por 8.
Olha, a gente está chegando ao fim desse episódio do podcast do BNI Alegria. Agora, fecho melhor não podia ter. Começa com o Nippon Flex e termina com o Nippon Flex. Começa com o Nippon Flex e tudo parece que bem encadeado. Quer dizer, a sensação que eu tenho é que ele me conduziu nesse bate-papo para começar e chegar e entregar bem. Marcelo Vieira, diretor consultor do BNI Alegria, empreendedor e inovador serial. Muito obrigado pela tua participação no nosso podcast, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade e esperamos todas as quartas-feiras para abrilhantar nossas reuniões. Estaremos lá. Muito obrigado. Forte. Um abraço.